E olha só, estou recebendo aqui a professora universitária, advogada, doutora Juliana França. Muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa, mais uma vez. Mais uma vez, Jaqueline, eu que agradeço. Gostaria de dar boa tarde a todos os telespectadores, principalmente a Faculdade Pio X, por permitir aqui a minha participação no seu programa. Olha, a gente que agradece. E para a gente começar falando de um assunto que ontem foi repercussão em todos os veículos, né? E não poderíamos deixar de falar, já que a gente tem um programa voltado para a família, sobre a violência contra a mulher. O padrão de violência contra as mulheres no Brasil, ele é muito parecido há anos, né? Nós vemos aí o tempo inteiro casos de violência contra a mulher nos noticiários, mas mesmo assim os números acabam aumentando e nós, lamentavelmente, temos muito a tratar sobre esse assunto, porque a falta de conscientização também é um fator preponderante, né, para que esses números eles sejam ainda maiores. Com certeza, muito avanço já foi feito quando a gente fala nesse cenário de violência contra a mulher, mas a gente sabe que são muitos ainda os desafios, né, Jaqueline? Nós precisamos incentivar cada vez mais políticas de conscientização, né, políticas que conscientizem a sociedade, a população, né, do respeito das mulheres, de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então a gente tem que colocar abaixo esse machismo, abaixo a discriminação e todo um comportamento que venha subjugar as mulheres. Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas pensam que só a violência física ela é considerada uma agressão. Mas aí o fator psicológico moral deve ser levado em consideração também, não é? Com certeza. A Lei Maria da Penha, né, ela completa 13 anos, então é uma lei super importante. E é importante até a gente esclarecer para a população que, geralmente, quando a gente fala em violência, o primeiro tipo de violência que surge na cabeça é realmente a violência física, que é aquela violência corporal. Mas a violência, a Lei Maria da Penha, ela atua tanto numa violência física, mas também numa violência moral, que ela é bastante comum, sabe, Jaqueline? Uma violência moral psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial. Então, todas essas violências, a lei, ela tende a coibir e prevenir todas essas formas. Verdade. E a gente viu, né, diversas campanhas de não é não, né, da mulher, porque muitas vezes as mulheres são julgadas pela forma de se vestir, como, né, estão em um ambiente, como se portam, e a mulher ela pode ser quem ela quiser, mas isso não permite que haja um avanço, né, contra a honra, contra a moral da mulher. Com certeza. Então, vejam, muitos pensam que um casamento, né, uma união estável, um namoro, um noivado, confere ao homem direitos sobre aquela mulher. Então, o casamento, ele não outorga esses poderes ao homem, né? Então, a mulher, ela não abre mão da sua dignidade sexual, ela não abre mão da sua liberdade ambulatorial. Então, muitas vezes, esses agressores, eles atuam também privando a liberdade de locomoção das vítimas, né? Proibindo que essas mulheres trabalhem, possam, de uma forma, né, a sua rotina, né, de trabalho, de estudo, visitem a família, visitem a vizinha, uma colega de trabalho. Então, também esse aspecto, ele é muito grave no que tange a proibição de certas garantias de liberdades. Então, não é não é porque você é casado ou porque você é noivo que você abre mão da sua dignidade sexual. Verdade. Então, se o cônjuge, se o namorado, ele atua com violência ou com grave ameaça, com fins, né, sexuais, pode até configurar um crime do artigo 213 do Código Penal, que é o estupro. Então, é importante ressaltar que se você, mulher que está assistindo, você tem uma amiga ou uma colega de trabalho ou um familiar que esteja vivenciando, você denuncie, ligue 180, direcione a sua colega, o seu familiar para a delegacia especializada mais próxima. Verdade. E nós estamos aqui, né, nesse momento onde, lamentavelmente, muitas mulheres que estão nos assistindo estão exatamente nessa posição. E às vezes o receio de denunciar, né, o medo do que pode acontecer, faz com que essas mulheres acabem escondendo, guardando para si todo o sofrimento. E nós temos que estar de mãos dadas, unidas sempre, né? Então, como muito bem falou aqui a doutora Juliana, é importante que, se você sabe de algum caso, você contribua também com a liberdade dessa mulher, porque nós não somos objetos, né? Com certeza. E é isso que, às vezes, um relacionamento abusivo pode fazer
com que o companheiro ache que é dono da mulher. Então, assim, nós estamos num momento em que a gente tem a possibilidade, a gente tem muito mais informação, as redes sociais estão aí, nós temos formas de divulgação. Então, procurem os direitos sempre e denunciem casos de violência. E hoje a gente sabe que essas medidas protetivas, elas estão ajudando bastante as mulheres, não é? Com certeza. Então, veja, o que são medidas protetivas? Medidas protetivas nada mais são do que medidas de urgência, tá? Então, existem dois tipos de medidas protetivas. Aquelas que proíbem o agressor a praticar determinado comportamento, ou seja, obrigam o agressor a se abster de praticar algum comportamento, como, por exemplo, frequentar algum local, frequentar o local de trabalho da vítima, ou, por exemplo, uma academia de ginástica que a vítima frequente, ele seja proibido de se comunicar com a vítima, seja através de ligação, seja WhatsApp, redes sociais, e-mail. E também existem medidas protetivas que vão assegurar a proteção da vítima, os seus familiares e também as testemunhas. Então, muitas das vezes a vítima, ela tem um receio de procurar a autoridade policial inicialmente, por uma questão de medo, por um temor e achar que não vai conseguir uma proteção imediata. Então, as medidas protetivas, elas têm esse caráter de urgência, esse caráter imediato. Então, a autoridade policial, tomando conhecimento desses fatos, vai requisitar, vai solicitar a autoridade judiciária, que é o juiz, para que ele venha conceder essas medidas de proteção. Ontem foi à tona na internet o caso de uma cantora que o fã está perseguindo ela, os familiares dela, e ela desesperada acabou gravando um vídeo falando que não sabia mais como agir, o que fazer. E nesse caso não se trata de um companheiro, né? Não se trata de uma pessoa conhecida. Sim. E aí medidas podem ser tomadas sim também para garantia dessa mulher. No caso dela, que acaba sendo tão exposta por trabalhar diretamente com o público, acaba fazendo com que ela tenha receio. Ela disse que estava até com medo de estar saindo e com medo dos familiares, né? Então, assim, não só falando do caso, no caso aqui dos relacionamentos, de pessoas que convivem com a gente, mas de pessoas que inclusive não nos conhecem, não é? Com certeza. Então, independente, né, essa cantora, ela vai solicitar medidas de proteção para garantir a sua integridade física, a sua integridade psicológica, psíquica e toda a sua família. Cabe destacar que foi até importante esclarecer, porque a população, ela sempre pensa quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, numa relação heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Mas eu posso também ter casos, né, de duas mulheres envolvidas nas relações homoafetivas. Eu posso ter uma relação que envolva um agressor, um tio, uma sobrinha, dois irmãos, um pai e uma filha, desde que essa mulher seja vítima e essa mulher esteja subjugada por condição de gênero, né? Cabe a gente aqui ressaltar. É importante, que muita gente acha que é só a questão do relacionamento amoroso, né? E não necessariamente. Se tiver um relacionamento familiar, né, também, sim, acaba sendo estendido. Não só uma relação afetiva, não há necessidade de coabitação, né? Então, existem outros casos também que são destinados à aplicação da Lei Maria da Penha. Também nesses casos em que envolvam até mesmo um irmão, irmãs e tio, sobrinha, pai e filha também. Lamentavelmente, a gente acaba acompanhando alguns casos como esse aqui na programação, nos programas jornalísticos, policiais, e a gente se depara com muita criminalidade e, lamentavelmente, nós estamos vivenciando um momento difícil, né? E aí vale para todos que estão acompanhando a nossa programação, para que saibam dos direitos, para que procurem, para que não fiquem caladas, para que vocês não sofram, né, sem compartilhar com outras pessoas. Exatamente. Então, nós temos que quebrar esse tabu que a violência contra a mulher é só aquela violência física. Então, você, telespectadora, pode estar passando por algo nesse sentido, ou algum colega, uma amiga, e que você tem que também orientar e comunicar. Então, vejam, essas proibições, né, de roupa, essas ameaças, né, até questões patrimoniais, Jaqueline, tem casos que os agressores, eles acabam subtraindo os bens da casa, eles acabam por
por celebrar contratos, alienando o patrimônio. Às vezes tem casos que a vítima, ela confere uma procuração para o próprio agressor. Então, violência contra a mulher ocorre em qualquer camada social. Tá? Infelizmente, ela ocorre em qualquer camada social. Então, tem toda uma proteção também patrimonial que a Lei Maria da Penha traz nos artigos 23 e 24. Então, além dessa questão das medidas protetivas de urgência, nós também tem todo um aspecto de proteção, né, do patrimônio. Sim. Então, o juiz ele vai obrigar esse agressor a restituir todo o patrimônio que foi dilapidado, né? Ele vai suspender também eventuais procurações conferidas, ele vai restringir, suspender a posse e até restringir o porte de arma, se for o caso. Então, existem aí muitas medidas a serem tomadas a assegurar a proteção da vítima e também dos seus familiares. Aquele ciúme exagerado, né? Aquele cuidado que você percebe que vai além, que não é necessário, que você acaba se sentindo sufocada, né? Tudo isso é um tipo de violência. Com certeza, né? Isso não é amor, né? Isso passa longe de ser amor. Quando esse relacionamento ele começa a te impor, ele começa a te privar da sua vida normal, você começa a deixar de frequentar os lugares, deixar de ter aquelas amizades que você já vinha cultivando ao longo do seu tempo. Isso não é saudável, né? Isso acaba repercutindo na esfera penal, isso já configura um crime. Então, você, mulher, de novo, a gente dá, né, esse recado, se estiver passando por isso, se conhece alguém que esteja passando por isso, não fique calada, nós temos uma rede de apoio, procure a delegacia especializada mais próxima da sua cidade, de preferência de atendimento à mulher, para que as providências sejam tomadas. E tem, né, alguns tipos de situações de violência que são explícitas, mas tem outros que são imperceptíveis, né? E como é que a mulher ela pode perceber que algo está indo além, que ali ela tem que ter um cuidado maior e prestar atenção? Quando você começa a sair da órbita, né, do que é um comum, do comportamento normal, né, de um casal dentro de uma harmonia. Então, relacionamento não é um relacionamento para te impor comportamento. Nós temos o livre-arbítrio, né? Um relacionamento não faz com que você abra mão dos seus desejos, da sua vontade, de você ter um desejo profissional, de você estudar, de você trabalhar. Então, se esse relacionamento está te impondo, você está sofrendo limitações, é sinal que você está sofrendo, sim, uma violência, um relacionamento abusivo. Inicialmente, Jaqueline, começa assim, com uma roupa, né? Começa a te proibir a frequentar determinados lugares, a proibir de trabalhar, reclama das amizades, né? Nesse sentido, até chegar num ponto mais drástico que nós vemos aqui no Brasil, que é a morte dessas mulheres. Lamentavelmente. E também existem fatos de desqualificar as mulheres, né? Exatamente. Em público, para fazer que ela se sinta menor, constrangida, para que ela seja intimidada. Então, inclusive, seja numa esfera pública, seja numa esfera privada, seja numa esfera de rede social, né? Se aquele agressor profere palavras injuriosas, se ele difama a mulher, ele vai estar sujeito às sanções penais, ele vai ser responsabilizado criminalmente, tá? Inclusive, se você estiver num local público, né, num bar, num restaurante, esses locais, os donos, eles são obrigados a informar, a ceder as câmeras para a autoridade policial, sem a necessidade de autorização judicial, né? Porque muitas das vezes essas agressões, essas violências ocorrem num ambiente público, num ambiente de entretenimento, de lazer. Sim. Quero agradecer pelos esclarecimentos, por essa entrevista muito informativa, esclarecedora. E caso você de casa, né, esteja passando por uma situação parecida com alguma que a gente citou aqui, vá em busca dos seus direitos, lute pela sua moral, por você, como mulher, você pode e deve ir atrás dos seus direitos sempre. Procure a polícia, denuncie, não se intimide. E é isso que a gente deixa aqui de mensagem. Considerações finais? Eu agradeço novamente, né, o meu recado, né, faço de
palavras da Jaqueline, as minhas, você mulher tem o seu espaço, você tem o seu respeito, não seja subjugada, diga não, diga um basta hoje, nosso compromisso, para que todo mundo tenha direito à felicidade e, claro, você também, mulher, merece ser feliz. É isso aí. E é assim que a gente encerra o quadro Entrevista.